Agora eu queria tratar de dois novos pontos, né? Como é que essas mudanças culturais, essas mudanças que a gente acabou de se referir, elas foram interpretadas, né, pelos teóricos, pelos filósofos, né, nesse contexto aí dos anos 40, né, e 50 e 60, né, importantes estudiosos, importantes filósofos, importantes sociólogos, né, vão tentar dar algum tipo de explicação para essas mudanças, né, que estavam em curso. Né? Em alguns casos, eles estavam vivendo, eles estavam acompanhando esses processos, né, e faziam um certo julgamento sobre eles. Né? Eu vou tratar aqui rapidamente de um grupo que eu já falei, também mencionei em sala de aula, né, que é a chamada Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt é uma escola que nasce, o nome Frankfurt, né, nasce na Alemanha, em Frankfurt, né, nos anos 20, 30, né, nos anos 20, com a chegada de Hitler ao poder, né, os frankfurtianos, que eram, em sua maioria, marxistas, né, eram teóricos, filósofos marxistas, eles saem do país, eles se exilam, né, vão primeiro para a Europa e depois vão para os Estados Unidos, chegam nos Estados Unidos e se estabelecem lá. E vão produzir, né, uma série de teorias, de filosofias, de argumentos, né, que vão tentar explicar esse fenômeno que está ocorrendo aí, né, o fenômeno da cultura de massa, da indústria cultural. Né. Bem, e o importante nessa leitura que os filósofos de Frankfurt vão fazer é que eles vão ver essas mudanças de forma muito negativa. Né. Tudo isso que está ocorrendo em termos de mudanças de costume, essas novas formas de cultura, né, da indústria que é produzida pela indústria cultural, né, da indústria do cinema, a indústria da televisão, uma indústria fonográfica, do rádio, da música, né, eles veem isso de forma muito negativa. Né, e eles associam essas mudanças justamente com o capitalismo. Né. Então, isso tudo faz parte de mudanças do capitalismo e que tem a ver também com as mudanças da tecnologia. Então, por exemplo, a tecnologia moderna ela era capaz de produzir um tipo de música que não era mais uma música, vamos dizer assim, autêntica, uma música genuína. Né? É uma música muito repetitiva, é uma música cansativa, é uma música sem capacidade criativa. Né? Então, os teóricos de Frankfurt, sobretudo Adorno, que vai ser um grande estudioso da música, ele tem como referência, né, sim, a música, a grande música, né, aí no caso as músicas de vanguarda, né, erudita que estavam surgindo, sobretudo na Alemanha, né, na figura, por exemplo, do Schoenberg. Ele teria sido uma figura importante daquilo que ficou conhecido como o dodecafonismo. Né? O dodecafonismo era um novo estilo, né, musical que, de certo modo, rompia com os padrões da harmonia, né, e dos princípios da tonalidade, da escala tonal, né, da música. Né? Então era uma música assim, bem diferente do que a gente tinha até então. Essa era um tipo de música, né, considerado por Adorno como de fato uma música criativa, uma música inventiva, uma música diferente do ponto de vista de romper padrões, né, de provocar um espírito criativo, inventivo, né, e não a música que era tocada na época, né, como era o caso do jazz, né, e depois do próprio rock. Né. Essas músicas seriam muito mais algo que lembraria, né, ele faz uma associação com as propagandas nazista. Né? A propaganda nazista ela estava pautada justamente na repetição, repetir. Né? E a música popular, né, essa música popular que estava surgindo, era uma música também que tinha essas características muito próprias, muito semelhantes justamente com o apelo da propaganda nazista. Então ele fazia essas associações que
E essa crítica ela vai se estender a vários aspectos, né, da cultura. Né? Ele vai dizer que essa cultura de massa ela vai criando um sujeito que é um sujeito alienado, né? É um sujeito que se caracteriza pela sua total indiferença, pela sua trivialidade, né? E é que ele se perde no meio dessa multidão, né? E essa individualidade ela praticamente desaparece, né? Ele apenas repete o que todos fazem, né? Ele diz assim que na indústria cultural o indivíduo seria uma ilusão. Então não há indivíduo nessa indústria cultural. É apenas uma pessoa que se repete igual às outras. Né? Os próprios produtos culturais, eles seriam justamente, ao invés de produzir reflexão, eles produziriam muito mais alienação. Ele vai dar o exemplo, por exemplo, do cinema falado. O cinema falado, ele a partir do momento que ele se torna falado, ele retirava a imaginação ou a reflexão, né? E se tornava apenas algo que o espectador, ele apenas absorvia sem muito pensar. Né? A televisão também era outro dispositivo bastante depreciado pelos teóricos de Frankfurt. Né? E assim sucessivamente. Né? Então, essa visão, vamos dizer assim, desse mundo, né, dessa indústria cultural para os teóricos de Frankfurt, era uma visão muito, vamos dizer assim, muito decadentista. Né? Okay? Bem, outros autores e outros filósofos mais contemporâneos já têm uma leitura bem diferente dos frankfurtianos. Né? Aqui eu estou citando um historiador francês, muito importante, né, que está no livro da História da Vida Privada, no volume 5, né, o Antoine Prost, que é um dos organizadores do volume. Né, e o Antoine Prost, que estuda esse processo que a gente está falando aqui, ele vai interpretar essas mudanças culturais que estão também no bojo da indústria cultural, né, como mudanças em que está ocorrendo uma transformação da sociedade rumo ao que ele chamou de uma sociedade descontraída. Uma sociedade descontraída. Então ele vai tentar apontar alguns elementos. Né? Ele vai mostrar que, por exemplo, os costumes que antes eles eram muito firmados em cima das diferentes posições sociais, então cada grupo que estava dentro de uma hierarquia social tinha determinados costumes muito bem estabelecidos, esses costumes vão tender, essas diferenças entre os costumes vão tender a desaparecer. Né? Então, a vida coletiva põe em contato pessoas iguais em suas singularidades, ou seja, totalmente diferentes uma das outras, que se devem ser aceitas em suas particularidades. Então, cada vez mais, há um processo de aceitação das diferenças entre as pessoas, né? E saber conviver com essas diferenças. Né? Claro que a gente está falando de níveis de diferença. Né? Então, assim, é possível que você vista uma roupa diferente naquele contexto e isso não vai causar grandes problemas. Né? Há um processo mais de aceitação, né? Desses usos de simbologias que antes eram muito restritos a determinados grupos. Né? Há uma recusa de ser classificado. As pessoas não querem mais ser classificadas. Né? Assim, a pessoa definida para sua posição. Quem é de tal grupo tem que ser assim. Quem é de tal grupo tem que ser assado. Né? Então, cada vez mais, as vontades pessoais vão se tornando cada vez mais imperativas. Né? Isso vai se ver muito no campo do espaço de lazer, no espaço das férias, nos espaços públicos, coletivos. Né? Não muito no mundo do trabalho, mas fora do mundo do trabalho. Né? As barreiras sociais, as posições sociais, elas, de certo modo, vão ser cada vez mais abrandadas e até totalmente removidas. Né? O autor assinala isso na França, né? Por exemplo, o uso do tu. Né? Então, cada vez mais se usa o tu na França do que o vós. Né?
Então isso vai se tornando também mais prático, até mais comum, né? As atividades de férias, principalmente os esportes, mas também os jogos, instituem outras hierarquias que não existem no exterior, né? Bem, ele vai mostrar, né, que todo esse processo, né, desse estilo descontraído, né, ele vai ser, em grande parte, difundido pelos grandes meios de comunicação, pela rádio e pela TV. Né? Ele vai falar, por exemplo, em alguns programas, né, de televisão e na Europa, né, que justamente vai motivar esse jeito mais descontraído, né? Essa coisa mais, né, menos formal, ou seja, muito mais informal. Né? No caso do rádio, vai haver a substituição do locutor, da figura do locutor, né, aquele que fala mais de forma quase que muito formalizada, né, para a figura do animador, né, que é um cara já que tem muito mais interação com o espectador, com o ouvinte, no caso, né? Então isso é um elemento justamente dessa interação e dessa descontração que essa indústria cultural vai criando. Né? A propaganda não diz nada, ri de si mesma. Né? Então esse uso da propaganda já para criar um estado de graça, né? De engraçado, né? Que não está muito... Fazer a graça vale mais do que passar a mensagem. Né? Então, isso também vai se tornar muito forte nos produtos, né, de propaganda e tal. Bem, joga com imagens e palavras, evitando, acima de tudo, se levar a sério. Né? Então, ele vai colocando um pouco desse traço humorístico, desse traço descontraído, né, que começa a se fazer presente justamente nos meios de comunicação. Né? Bem, mas as coisas também vão se dar a nível, né, das vestimentas, como a gente já falou, né, que até então eram muito marcadas. Né? Por exemplo, o jovem, até o início dos anos 60, a vestimenta do jovem era muito parecida com a do adulto. Né? Mas agora isso vai começar a mudar. Né? Uma das mudanças importantes é justamente o uso da saia. Né? Ou melhor, a diminuição do uso da saia. As saias, no caso as longas saias, né, elas vão ser ou encurtadas, até o surgimento da mini saia, né, ou no caso das mulheres, que é o uso da saia, a substituição da saia pela calça. Né? Então isso vai ser também um elemento importante. Assim. O uso do jeans, né, que a gente já falou. Né? Se usa muito mais adereços, né, do que antes, né, braceletes, colares, né, blusões soltos. O código de indumentária se atenua. Né? Nos liceus femininos, o uso da calça passa a ser tolerado. Né? Nas universidades, a gravata, que era uma peça importante no vestuário do universitário, ela vai ser abandonada. Né? No lugar da gravata se usa um lenço, né, ou uma gola olímpica. Né? Há uma grande difusão das roupas esportivas. Uma das roupas esportivas e uma das marcas de roupas esportivas aqui desse período, que vai inaugurar esse tipo de roupa, é a Lacoste. Né? Que ela vai sair lá das quadras de tênis, que era para onde ela foi criada, e vai sair do esporte e vai para dentro das casas, né, para os escritórios. As pessoas vão trabalhar com a camisa, né, esportiva. Né, e o próprio, ele vai dizer assim, até a indumentária do chefe de Estado, que era antes o fraque, né, vai dar lugar a roupas mais menos formais. Né? Bem, tudo isso ele vai associar todas essas mudanças no campo do vestuário. Né? O autor vai
associar a outras mudanças, né? Que vai assinalar um dos aspectos importantes dessa mudança cultural, que é, vamos dizer assim, a emergência, né, dessa figura do indivíduo que ele vai chamar do indivíduo rei. Né? O indivíduo vai cada vez mais reinar nessa nova sociedade. Né? Um dos elementos que vão ser importantes nessa importância dada ao indivíduo, a figura da centralidade na figura do indivíduo, é o que ele vai chamar da reabilitação do corpo. Ou seja, o corpo, nessa nova sociedade, ele vai ser algo cada vez mais valorizado. Né? Então, o corpo não é mais aquela coisa que a gente carrega, que a alma é que é importante e o corpo é alguma coisa que está com a gente, que a gente tem que levar. Não, o corpo passa a ser um elemento cada vez mais de investimento. Né? Então, as pessoas começam a investir no seu corpo. Né? Então, se está forte, está com o corpo, vamos dizer assim, musculoso, né? Não é, claro, os padrões hoje né? Mas o padrão de um homem que fazer exercício não é mais ligado a pessoas que trabalham em trabalhos de força, né? Então, quando você, no século XIX, você via um cara muito forte, é porque você associava, esse cara trabalha em alguma coisa pegando peso, né? Jamais era um cara que tinha um corpo malhado, como a gente fala hoje, né? Porque ele acha bonito. Não, era porque ele precisa daquele corpo assim para ele trabalhar, né? Cada vez mais, aí no século XX, a preocupação com o corpo, com o exercício físico, vai se tornar cada vez mais premente, né? Então, vai começar, por exemplo, as grandes ondas de ginásticas, né? As academias vão se difundir aí, né? Nos anos 50, 60, sobretudo 60, né? 70 já viram a febre, né? As roupas para malhar. Então, cada vez mais há um grande investimento nessa questão do corpo, né? A preocupação com a higiene, né? Então, também, cada vez mais se usa, né? Os banhos se tornam muito mais frequentes, né? A higiene, lavar a boca, né? Isso é uma coisa também muito forte aí, vai mudar muito, né? As pessoas tinham grande dificuldade para escovar dente, pedir o cabelo, né? Lavar o cabelo. Isso era praticamente inexistente no século XIX, né? Então isso vai se tornar cada vez mais um hábito, né? Um hábito importante, que está ligado a essa questão desse culto, dessa importância que o corpo passa a ganhar nessas novas sociedades. As próprias revistas femininas, elas vão justamente dedicar parte dela às sessões de ginásticas, falando da ginástica, a necessidade da ginástica. Vai sugerir também a alimentação mais leve para as pessoas, começa a ver essa diferenciação, né? Uma alimentação que é pesada, uma alimentação que é muito calórica e uma alimentação que é mais leve, né? A barriga protuberante, sobretudo dos homens, não é mais sinal, por exemplo, que era no século XIX, de respeitabilidade, de que era sinal de que o cara era muito rico, alguma coisa assim, não. É cada vez mais ligado de maneira mais negativa, né? O padrão agora do corpo masculino é cada vez mais o padrão daquele tenista esbelte, né? Então aquela figura é a figura que vai sendo colocada. Como eu falei, também a maquiagem se torna um elemento importante na beleza feminina, né? Cada vez mais as mulheres usam maquiagem, né? E é claro que tudo isso tem ligação justamente com as melhorias das condições sociais e econômicas das pessoas, né? A difusão do esporte vai ser muito forte aí, né? A partir dos anos 50, né? As mulheres cada vez mais praticam, né, esporte, né? A prática do esporte já se torna uma prática cotidiana, né? As pessoas, quando tiram férias, né, querem ir para os campings, né? Acampar, ter o contato com a vida, né, ao ar livre, né? Surgimento de academias de dança, ginástica, tudo isso está mudando, né? Essa imagem do corpo, né? Da importância que o corpo vai tomando aí nesse período, né? Isso também se vê através de uma série
do aparecimento de uma série de instrumentos e equipamentos novos, né? O autor fala da banalização do uso do espelho, né? Então, a gente vai ter muito esse espelho facial, né? Entre as mulheres, né? Vão dar sempre com um espelho na bolsa, né? Pentes, né? Então, em todo lugar tem que estar penteando o cabelo. Isso também vai ser um costume masculino também, né? Então, isso muda uma certa maneira como as pessoas se veem, né? Querem se ver, né? Até mesmo, por exemplo, a prática do bronzeado, né? Bronzear o corpo na praia, né? A pele lisa, fina, a flexibilidade, o dinamismo, tudo isso passa a ser valorizado, né? Ao mesmo tempo, concomitante a essas mudanças, o avanço no nu, né? O nu já não é mais um tabu ou não está mais ligado necessariamente à prostituição ou está a uma vida, né, libidinosa, né? O nu, dependendo da forma como ele é posto, é um elemento também de importante, né? Valorizado, cada vez mais valorizado, né? E toda essa importância que é dada ao corpo do indivíduo, né? Ela vai estar relacionada a outra coisa, que é o medo do corpo adoecer, do medo do corpo ser ameaçado. Então aquilo que antes era também visto com uma certa naturalidade, as doenças, né? Ou então o corpo ser submetido a certos, né, a certos flagelos, né? Isso já não é mais visto como normalidade. Cada vez mais é visto como uma coisa que tem que ser abominado, tem que ser retirado, tem que ser, né, contido, né? Então, esse corpo ameaçado se torna um elemento de grande preocupação nas pessoas, né? Tudo que ameaça o corpo se torna um elemento assim de grande preocupação, né? A própria sociedade quer ver a diminuição da violência, né? Ela preza pela essa diminuição da violência, né? Mesmo que a violência não cresça, mas aparentemente parece crescer, isso causa já uma grande desestabilização nas pessoas, né? Então, de certo modo, as pessoas ficam mais sensíveis à violência, né? A agressão física já é mais sentida de forma mais aguda, né? Qualquer tipo de violação já é tomada como uma coisa, como uma afronta ao corpo, como uma afronta à pessoa, né? Isso também é visto na questão do combate à velhice, né? Cada vez mais há um grande esforço para conter o envelhecimento, né? Conter, barrar, né, a velocidade do envelhecimento, né? Então, as preocupações, né, de tentar retardar os anos, né, através da higiene, através da dietética, né, comer só coisas através da cultura física, né, dos cosméticos e das próprias cirurgias plásticas, nos casos mais, né? Cada vez mais se tem o medo da doença, né? A doença se torna um grande medo, começa a fazer, né, como nunca antes, né? Então, por isso que isso justifica tantos investimentos nas áreas de saúde, né? Ninguém mais vê a morte prematura como uma morte normal, como uma coisa que uma fatalidade aconteceu, né? A própria mortalidade infantil, que era antes alguma coisa meio que desprezada, que pena, aconteceu. Não, agora causa muita consternação, as pessoas ficam muito comovidas quando a criança, um bebê, um recém-nascido morre. Então isso vai mudando a mentalidade das pessoas, justamente pela importância que o corpo dos indivíduos vão se tornando elemento de investimento, de importância, importância cultural, né? Um outro elemento importante dessa mudança da sociedade descontraída, né? Essa sociedade que cada vez mais diminui seus códigos, né, de posição, né, e agora se tornam mais abertas, né, a outras
outros comportamentos, outras maneiras de lidar com as coisas, né? Vai se dar em relação também com a sexualidade, né? Até então, né, o sexo era algo, né, muito reservado ao casamento, né? Claro, havia às vezes relações fora do casamento, mas isso não era visto como uma coisa normal, né? Isso muda completamente, né? Cada vez mais as pessoas tendem a ter relações antes do casamento, né? Os jovens começam a ter relações sexuais bem antes do casamento, né? A prática da relação sexual, né? O casamento vai se tornando uma coisa mais retardada, né? Ninguém mais vai casar mais com 17, 18 anos, agora casa-se com 25, até 30 anos, né? E isso, de certo modo, faz com que essa vida sexual se torne mais, né? Amplie mais, né? Então, isso também vai ser um elemento novo, né? As famílias vão reduzir os seus números, né? Não vai ter mais famílias com 4, 5, 6 filhos, né? As famílias vão reduzir bastante, né? 2, 3, né? Cada vez menos no decorrer do tempo, né? E isso justamente está ligado a essa ideia de um maior investimento nas pessoas, né? Uma família que tinha 10, 15 filhos, né? Praticamente os pais, sobretudo a mãe, vivia para cuidar dos filhos, né? E os próprios irmãos cuidavam dos outros. Então, cada vez mais a importância que é dada para a individualidade e para essa cultura, né, de grande investimento na figura do indivíduo, né, faz com que uma série de comportamentos, uma série de práticas passem a ser adotadas. Entre elas, justamente, né, a redução, né, do número de filhos, né, o casamento tardio, né, a sexualidade no período juvenil, né, e uma série de outros elementos novos, né? Então, o que o autor, né, tá associando é que essa cultura, né, e esses padrões, né, que vão sendo introduzidos aí nessa mudança aí dos anos 50, 60, né, eles têm muito mais a ver com essa afirmação da individualidade, da figura do indivíduo, né, com essa sociedade cada vez mais em rumo a uma sociedade descontraída, né, do que uma visão muito mais, vamos dizer assim, muito mais decadentista, né, muito mais, vamos dizer assim, mais obscura, né, em relação a esse futuro dessa sociedade, né? Então, esse é um tema importante, né, a gente vai retomar ele em alguns outros momentos, mas a gente está ficando por aqui.